Cara, eu vi um vídeo de uma mocinha que disse que é da congregação e ia visitar uma igreja das paredes pretas. Enfim, aí toda empolgada, falando um monte de coisa, filmando lá e tal. Aí depois, no fim, ela fala que gostou da igreja e que o importante é cada um procurar uma igreja, né? Onde se, tipo assim, onde se sinta bem e tal e tudo. Bem, aqueles que buscam dinheiro, que buscam fama e glória, vão procurar uma igreja que eles têm tendência que eles creem, né? Acreditam que vão receber isso, né? Dinheiro, fama, poder e glória. Aqueles que buscam a salvação vão procurar uma igreja que realmente busque, né, a salvação também. Porque Jesus disse assim: não juntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro nos céus, e disse o motivo do porquê, né? E em várias partes dá a entender que o dinheiro é uma coisa muito ruim, né, na vida do homem, porque quando o homem fica ambicioso e age como se o dinheiro fosse resolver todos os problemas dele, ele desconsidera praticamente a existência de Deus. Deus para ele é apenas uma palavra, né? Como se falasse assim: ah, eu creio em Deus. Mas na verdade, sem o dinheiro, ele acaba desfalecendo a sua fé. Então, a fé dele não estava em Deus, estava no dinheiro. Então, gente, minha opinião sobre essas pessoas que são da congregação e que gravam vídeos indo para outras igrejas e saem falando um monte de asneira, minha opinião é o seguinte: primeiro, essa pessoa pode nem ser da congregação, mas está usando o nome da congregação para ganhar engajamento. Por quê? Porque a congregação é uma igreja perseguida desde o início. Sempre foi perseguida, até hoje é perseguida por várias denominações, entendeu? Muito perseguida. E detalhe, sem motivo, porque primeiro, na congregação ninguém é obrigado a batizar, nem é obrigado a permanecer. Porém, ela segue, dentro das escrituras, toda a doutrinação dos apóstolos, que era o corpo de Cristo. Os apóstolos, para quem não sabe, é o corpo de Cristo, porque eles representavam a igreja, eles representavam a comunidade cristã. E Cristo é a cabeça. Então, a congregação, ela segue o corpo da igreja de Cristo, né? Que é a doutrinação. Porque Paulo escreveu em Discípulos Romanos e falando sobre o ósculo santo, mas embaixo ele fala, né, para a igreja, ele orienta a igreja a desviar daqueles que não seguem essa doutrina, né? E ainda deixa bem claro que são esses que dizem que servem ao Senhor Jesus, né, mas não servem. Eles servem a seus próprios interesses. Então, para nós desviar desses, que são esses? Esses de outras denominações, que não seguem a doutrina, que são contra o ósculo santo, né, que é chamado de ósculo santo. Não é chamado de ósculo beijo comum, mas sim ósculo santo. E então, muitas denominações são contra, e quando não são contra, né, enfim, o uso do véu também fala, mas para baixo fala ali que a mulher, né, o cabelo é dado em lugar de cobertura, em lugar de véu. Mas quando fala em lugar de véu, é na vida normal dela, igual que agora, que eu estou conversando normal com vocês. Mas quando ela for orar ou profetizar, é necessário que ela cubra a cabeça com o véu. Porque se ela não fizer isso, perante Deus espiritualmente falando, é como se a cabeça dela tivesse raspada. Então, se a mulher acha que é decente orar com a cabeça descoberta, então rape a cabeça. O apóstolo fala. Entendeu? Rape a cabeça, já que para ela, já que ela não cobre o véu, espiritualmente é como se ela rapar. Então, rape a cabeça, entendeu? Então o versículo é bem detalhadinho, bem explicativo, e mesmo assim tem gente que fala que o véu é só o cabelo, entendeu? Não consegue entender a diferença, com tanto que Paulo usa a comparação do homem, quando ora com a cabeça coberta, e a mulher que ora com a cabeça coberta. Ele deixa toda a explicação detalhadazinha ali, a diferença de um para o outro, o motivo da mulher ter que usar o véu e o homem não, entendeu? Então, gente, se Paulo, né? Paulo, os apóstolos falou que eles eram o corpo de Cristo, e Cristo, né, o corpo da igreja, o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, né? E nós andamos pela essa doutrina que faz parte do corpo da igreja, logo somos a igreja de Cristo também. Somos nada mais, nada menos que a continuação da igreja dos apóstolos Paulo, do apóstolo Pedro, João e os dos demais que deixaram as cartas escritas para a comunidade, para a irmandade daquele período. Porque muita gente acha que de tempos em tempos você vai mudando, vai modernizando. Não, gente, a palavra, o que está lá é o que a gente deve cumprir. Ou a gente cumpre, ou a gente simplesmente não cumpre. Viva igual um ateu, igual aquela pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nada. E viva a sua vida, entendeu? Agora você pega a Bíblia, abrir ela, ver que está falando de como deve proceder, como deve andar. E você anda de forma leviana, desconsidera o que está lá, e ainda sai falando que não precisa, que não há necessidade disso. Então, para
que você tem a Bíblia? Para que você quer servir a Deus dessa maneira? Fazendo o que você bem quer, entende, escolhendo o que você quer fazer, sendo que não é o que a gente quer, e sim a vontade de Deus tem que prevalecer. Devemos lembrar que Adão foi condenado por causa de uma simples desobediência, de um fruto. Uma simples ordem, Adão foi expulso do Éden e nós fomos condenados. Entendeu? Então muita gente acha assim, não precisa isso, não precisa aquilo, isso é primitivo, isso não é... Gente, se fazemos parte do mesmo corpo da igreja, dos discípulos daquela época, para nós não vai mudar nada, nós temos que permanecer nessa mesma doutrina. Tanto que está escrito que se vier um anjo pregar uma outra doutrina, pregar um outro evangelho, não é nem para nós aceitar. Um anjo. Agora imagina um cara que nem eu, assim, que só veste um terno ali, uma gravatinha bonitinha, estudou teologia, vai lá na frente e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso aqui não precisa, isso não precisa. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Para mim, essa irmãzinha não é nem irmã da congregação. Para mim, ela é uma pessoa que está usando o nome para ganhar engajamento, porque a igreja é muito conhecida e é por muitos amada e por muitos perseguida. Entendeu? Segundo ponto, se ela for batizada, ela não nasceu da água e do Espírito, ela nasceu apenas da carne, da água. Como que eu quero dizer com isso? Quer dizer que tem pessoas que muitas vezes batizam, mas não foi chamado. Não foi chamado, né? Apenas aceitou, como diz nas outras denominações. Ele aceitou Jesus, né? Aceitou. Só que não é nós quem aceita Jesus, é Jesus quem tem que nos aceitar. Sabe por quê? Porque é Ele o autor da salvação. Se Ele não nos aceitar, nós não recebemos graça e não recebemos a paz e nem a salvação. Então, se nós correr atrás, se nós buscar, é em vão se Ele não nos aceitar. Entendeu? Então, tem que ser Ele. Ele tem que nos aceitar. Assim como aquele bom samaritano passou e pegou aquele homem ferido e levou. Nós somos como aquele homem ferido. E Cristo é o bom samaritano. É Ele que tem que nos pegar, nos curar e nos tratar as feridas. Entendeu? Então, é o segundo ponto. Para mim é isso aí. Ela não é convertida, ela não foi chamada, ela simplesmente batizou na congregação como se batizasse em qualquer outra denominação. E na congregação é diferente o batismo. Eu costumo dizer para as pessoas, se for na congregação, se for seu batismo, não batize se não sentir algo diferente da parte de Deus. Mas eu tenho vontade de batizar na congregação, não sei o quê. Mas não batize de sua vontade própria. Por quê? Eu vou dizer que está escrito assim, aquele que não renunciar pai, mãe, filho, enfim, falando tudo, e não renunciar a si mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Quando fala renunciar a si mesmo, está falando das nossas vontades, dos nossos desejos. Uma coisa é você ir para a congregação e querer batizar da sua carne. Eu quero batizar. É sua vontade. Outra coisa é você sentir Deus tocar no seu coração. É diferente. Quando você sente Deus tocar no seu coração e você desce as águas do santo batismo, você sai como uma casa edificada na rocha, no aço, no metal, entendeu? Mas quando você vai e batiza, eu quero batizar na congregação, vai lá e desce as águas do batismo lá e você sai, me desculpe, mais que o irmão fale aquelas palavras lá, mas você sai de lá apenas como se tivesse alicerçado a sua casa na areia. Não vai permanecer. Porque, na verdade, até os escolhidos, se não tomar cuidado, serão enganados por essa geração de agora, por muitas falsas igrejas, muitos falsos líderes. Por quê? Porque não recebeu a base do Espírito Santo no batismo e porque não está alicerçado em Cristo, e sim nos seus próprios interesses, na sua própria vontade, nos seus próprios desejos. Eu sempre falo, gente, for na congregação cristã, você não é obrigado a batizar, não é obrigado a permanecer. Se fosse o batismo, não batize se não sentir no coração algo vindo da parte de Deus. É algo diferente que você nunca sentiu na sua vida e nunca vai sentir. É algo diferente, porque a comunicação no dia do batismo, quando Deus fala com o homem lá dentro da congregação, ele fala direto com a alma. Direto com a alma, você sente falar com a sua alma. Ele não é falando igual eu estou falando aqui com vocês, né, na carne. É diferente, gente. É incrível. É incrível. Então, assim, podemos ser falhos, podemos ser errantes, podemos ser imperfeitos, mas a obra de Deus é maravilhosa. A igreja de Cristo na terra é perfeita, perfeita, entendeu? Somos nós que falhamos, que erramos, mas a doutrina é perfeita. Você entra na congregação, todo o procedimento da doutrina é perfeito, está dentro da Escritura, está dentro da palavra de Deus. E quando vem uma doutrina nova para a igreja, é para desviar a igreja de coisas erradas que vem surgindo, e não para fazer a igreja ficar moderna e se adaptar a esse mundo.